Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Hoje a gente tem mais uma live, né, da nossa Semana de Saúde Mental da Educador. E hoje, a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje é a doutora Maria Cláudia Reichmann, que é psiquiatra. Então, vamos aguardá-la para a nossa conversa. Cláudia, boa noite. Você que está entrando, né, seja bem-vinda para a nossa live. Tá me ouvindo bem, Cláudia? Pode me dar um ok? Um joinha aí para informar que o áudio tá ok para vocês. Vamos ver, a Cláudia deve estar entrando. Amanda, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, Maria. Boa noite, Ilona. Tudo bem? Tudo bom, querida. Que bom. Que bom poder ter esse papo hoje, né? Tava bem ansiosa para esse nosso encontro, para essa nossa conversa, né? Com esse título super sugestivo, né? Para instigar as pessoas, né? E acho que é uma coisa que né? Que acho que tanto eu quanto você escutamos bastante no consultório, né? Exatamente. Que a gente fica doido com a dor, que a dor deixa a gente doido, que os doidos sentem dores, né? Então acho que esses termos são muito utilizados no consultório, né? Exatamente. Queria agradecer, Ilona, o convite, antes de tudo, e agradecer a você e toda a equipe da Clínica Educador. Esses descaminhos de mãos dadas, né? A dor e a doideira, né? Que a gente tem que começar a tratar de forma menos pesada, né? O pessoal está vendo aí o Instagram de Médico de Louco. A nossa proposta de trabalho é uma proposta de trazer um pouco de leveza, porque as doenças com as quais a gente lida já são pesadas o suficiente. Sem dúvida. Né? Te acompanhando no consultório, síndromes dolorosas causando transtornos psiquiátricos, né? Quer dizer, deflagrando quadros depressivos, quadros ansiosos. O caminho contrário sempre acontece também, então síndromes depressivas e ansiosas deflagrando dores fibromiálgicas, deflagrando dores articulares. Até mesmo o estresse do dia a dia deflagra aquela dorzinha, aquela tensão no pescoço, que a gente chega em casa e fala, ai, né? Então, assim, o nosso estilo de vida é um estilo hoje muito estressante, muito dolorido, né? Muito álgico. Sim, sim. Você falou isso da dor no pescoço, né? Eu me lembrei que agora normalmente a expressão que a gente usa é tô de mau jeito, né? E é bem isso, parece que a gente tá de mau jeito no dia a dia, né? E acaba chegando assim, né? Ao longo, né? À noite já estamos sentindo essa tensão que passa meio despercebida durante o dia, né? A gente vai ficando de mau jeito ao longo do dia e chega à noite, né? É que vem essa constatação, né? Nas dores, né? Dificuldade para dormir, né? E tantos outros quadros, né? Que a gente vai apresentando por conta desse dia a dia que a gente não se dá muito conta. E bem naquele momento que a gente tem pra gente, né? Eu tô vendo o pessoal chegando pra live, né? Naquela horinha que a gente tem pra gente, o estresse do dia já nos fez estar com dor. Sim. Né? Naquele momento então, já de chegar em casa, de curtir a família, curtir os filhos, já tá tenso, o pescoço já tá doído. Às vezes alguns quadros também fazem com que as pessoas acordem com dores articulares, com rigidez. Né? Dores bastante debilitantes, né? E aí esse período que seria para o descanso, para o lazer, né? Para aproveitar com família, com amigos, acaba sendo só um período de tentar remediar, né? Aquilo que foi sendo produzido ao longo do dia, ao longo da semana, né? Então você não vai tomar um banho para você sentir prazer, para ter bem-estar, não, é para tirar uma dor, né? Você vai deitar não para descansar, mas para tentar dar uma relaxada no corpo e aliviar alguma dor,
né? Então, o que era para ser prazeroso se torna uma analgesia. Que é a nossa, é a nossa tentativa de educar a dor fora do lugar certo. Em vez de estar educando jeito. a dor aí na clínica, a gente vai tentar educar a dor em casa sozinho e entra Exatamente. Exatamente, né? E é interessante isso porque o que é o caminho do educar a dor, né? Saudável, né? É da gente poder olhar pra gente e perceber o que está acontecendo, né? Aonde que a gente está sentindo tudo isso, aonde está pesando esse dia a dia, aonde está pesando esse estresse e poder fazer esses ajustes comportamentais para sair desses quadros, né? E não como a gente comumente faz em casa, né? Que acaba sendo de uma forma, claro, né? A gente sabe que em muitos momentos é o que a gente tem à mão, né? Mas que acaba não sendo a forma mais saudável, né? Porque a gente só remedia, né? A gente não busca quais são as causas, o que a gente pode fazer, né? Para tomar o controle dessa situação. Exato. Né? E aí eu fiquei lembrando aqui de uma pesquisa que eu vi recentemente, que não é tão recente, né? Mas eu vi há pouco tempo, de um relatório da OMS de 2014, né, sobre as doenças não transmissíveis. E aí dizendo que 71% das mortes no mundo são causadas por doenças não transmissíveis, né? E que a maioria delas, os fatores mais relevantes são os comportamentais e os metabólicos. E os metabólicos sofrem toda a influência dos comportamentais, né? Então, o quanto é importante da gente falar disso, de olhar para os nossos comportamentos, para como a gente se porta na vida, né? Como a gente age e não apenas reagir ao que nos acontece, né? E fazer essa diferença, né? Tornar-se protagonista do seu processo, né? Que é isso que a gente está falando da educar a dor, mas de uma forma saudável, né? E não ficar só remediando as questões, porque a gente acaba produzindo problemas ainda maiores, né? Remediar, né, Ilona? O pessoal vai me desculpar, eu tô com uma tosse aqui. Não é Covid, já testei, veio negativo, tá tudo que bom! bem, né? Mas de vez em quando eu vou tossir aqui, por favor, não levem a mal. Eu ia falar assim, né? Remediar é a palavra que a gente devia abolir tanto do nosso vocabulário social, né, e dizer que as pessoas são remediadas socialmente, quanto do nosso vocabulário profissional. Né? Existe uma luta muito grande na história da medicina. A história da medicina ela vem junto com a existência da dor. Né? Então, a primeira função, eu discuti isso com a Ilona enquanto a gente estava preparando essa conversa para vocês, pessoal. O primeiro termo, o item 1 do juramento médico, é sedar a dor. Né? Então, assim, as profissões da saúde elas passam a existir ao longo dos séculos porque as pessoas sentem dores. Né? Então, e esse sedar, o segundo princípio, né, do juramento médico é não causar mal adicional. Né? Então, durante muitos anos, a gente conseguiu sedar a dor usando fitoterápicos. Na China antiga, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, se usava a cannabis sativa, a polêmica da planta, né, para tratar a dor reumática. No Egito antigo, todas as nossas avós sabiam alguma receitinha para o reumatismo, para gota, para alguma coisa. A humanidade está há muito tempo buscando formas de sedar a dor. Nesses últimos anos, o que aconteceu é que o primeiro princípio, sedar a dor, entrou em conflito com o segundo, que é o não causar mal adicional. E a gente, ao medicar um paciente com analgésicos potentes, como os analgésicos opioides, ou nós mesmos, ao educarmos errado a nossa dor, tomando qualquer analgésico em casa, estamos causando mal adicional. Né? É importante que a gente traga a reflexão, né, do que a gente tem de correto para que se eduquem as dores, porque infelizmente algumas dores não têm cura, a gente não tem anestesia, não tem sedação, algumas dores nos obrigam a conviver com elas. Né? A educá-las mesmo, né? A educá-las, exato. A não ficar buscando, né, uma chapaceira, uma sedação, uma anestesia geral, porque o que nos anestesia da dor também nos anestesia do prazer, né, gente? A gente sempre lembra, quem está na mesa de anestesia não ri, não chora, mas também não ri. Exatamente, era bem isso que eu estava pensando, né, Maria?
quando a gente quer aplacar, né, o que tem dos comportamentos e as emoções negativas, né, no pacote não tem como a gente tirar as positivas, né, não, e o contrário também não, né, não tem como a gente isolar algumas e só quero ficar com essas, né, quando a gente escolhe de alguma forma, né, deixar de lado uma emoção, a gente está deixando todas, a gente não tem como escolher qual, né, então a gente abre mão das prazerosas também, né? E foi até interessante, porque é muito do que a gente estava conversando ontem, a Mariana e eu, porque é bem isso, né? Que é buscar, claro que a dor é extremamente desconfortável, né? Traz uma série de limitações em alguns momentos, né? A gente sabe todo o quadro, mas que o objetivo maior seja o da qualidade de vida, né? Com dor ou sem dor, né? E quando a gente consegue encontrar essa qualidade de vida em outros fatores, né? Necessariamente a dor vai ficar mais leve, né? Não que ela vai doer menos, né? Mas ela vai ter um peso menor nesse dia a dia. Exato, né? O sentir é um só, né? Então, o mesmo sentir do desagradável é o sentir do agradável. Né? A gente conversa, eu acho que a gente tem que falar do nosso herói mitológico, né, Ilona? Eu acho que sim, Maria. Eu acho que é super importante a gente falar dele. Né? Que acho que algumas pessoas devem conhecê-los, mas acredito que a maioria não. Né? E é uma história incrível que diz muito, né, de como é um tratamento de dor hoje. Né? De onde veio tudo isso. Exato, e é uma história que acho que a gente vê todo dia, né? Para o pessoal que tá nos assistindo, gente, toda essa conversa ela tem como base de inspiração os nossos pacientes. Né? Então, assim, na mitologia grega tinha um paciente que era um centauro, metade homem, metade cavalo, chamado Quiron. Tá? Quiron era um danadinho de um cara curioso pra caramba, que queria estudar, que queria conhecer, ele foi ficando inteligente, ele foi lendo, os deuses acharam bacana, falaram, o cara estuda, que bacana, vamos dar de presente para ele a imortalidade? Vamos! Aí deram para Quiron de presente a imortalidade. E o Quiron, numa batalha, foi ferido, o que seria um ferimento mortal, com uma flecha venenosa na perna dele, na perna de cavalo, uma partezinha de centauro. Não o matou porque ele era imortal. E ele foi condenado a viver para sempre com dor. Né? E essa é a história de alguns pacientes que chegam para a gente com os quadros de dores crônicas, né, Ilona? Sou doutora, eu vou viver sempre com essa dor. Né? E o que o Quiron fez, gente, assim, muitos pacientes já fizeram sem nem saber dessa história, eu acho sempre bacana lembrar. O Quiron foi atrás de conhecimento para curar a dor. Em princípio, para curar a dor dele. Quando ele descobriu que curar a dor do outro diminuía a dele. Né? Então, quando ele percebe que ele cria recursos, né, para ajudar outras pessoas, outros centauros, outros seres mitológicos, né, ele convive melhor com a dor. A dorzinha está sempre ali, né? Mas ele cria um propósito de vida, ele modifica hábitos, tá, gente? É importante falar o que a Ilona trouxe no início das doenças não contagiosas que matam muito. Todas são doenças cujas mudanças de hábitos podem ser modificadoras do curso da doença. Né? Então, por exemplo, doutora Maria Cláudia, psicóloga Ilona, eu estou aqui com a pressão alta, eu estou condenado a morrer de um AVC por causa da pressão alta? Não, você não está condenado. Você está condenado a tomar remédio? Em muitos casos também nem isso você vai precisar. Sim. Entanto que você tome algumas ações modificadoras do curso da doença. Né? Com certeza, acho que cada vez mais a gente sabe que muito mais do que a genética, né, o quanto os nossos hábitos fazem diferença, né, na qualidade de vida que teremos ou não, né? Eu tinha mencionado desses fatores, dessas causas de doença, né? Os fatores ali, a gente pode só trazer alguns, você, né, trouxe a questão da hipertensão, diabetes, colesterol alto, a obesidade, tabagismo, né? Tudo isso que faz uma diferença muito grande, né? Não só para essas doenças, mas para o dia a dia, né? Na qualidade de vida diária, né? Não só a médio e longo prazo, né? Como você trouxe, eu vou morrer de alguma coisa. Não, talvez você morra ou não, mas você vai pensar só em fazer alguma coisa para não morrer,
daquela doença ou para viver no dia a dia melhor, né? Porque se você pensa no dia a dia em viver melhor com mais qualidade, necessariamente você vai estar mudando a médio e longo prazo, né? É inevitável, né? Então, de poder olhar para o hoje, como eu estou fazendo hoje, né? O que eu estou fazendo para minha dor melhorar hoje, para eu estar melhor com ela ou sem ela, né? Então, do dia a dia construir para que lá na frente eu esteja diferente, né? E aí, se eu fizer isso, eu já deixo de pensar se eu vou morrer dessa doença ou de uma outra doença, né? Eu vou pensar, eu estou vivendo cada dia para não chegar naquele ponto, né? Então, acho que faz toda a diferença isso, né? Que muitas pessoas só pensam no hoje por conta de um futuro. Eu vou fazer atividade física hoje para que lá na frente eu não tenha alguma coisa, né? Eu vou comer bem hoje para que no futuro, né? E pensando tanto no futuro, né? Aquela frase de sempre, né? Ansiedade, né? chama. Pensa, né? Uma coisinha assim, né? Pensando tanto no futuro, a gente esquece de viver o presente, né? E como é que eu quero construir um futuro se eu não estou olhando para hoje, né? Se eu não como com prazer porque eu só estou comendo para depois, né? Eu só estou fazendo tudo para um outro momento, né? Que foram algumas coisinhas também que surgiram nessas nossas conversas em off, né? Antes desse encontro, né? Que consciência eu tenho disso que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo porque o médico mandou, né? Porque o outro prescreveu, ou porque eu realmente tenho consciência de que isso é importante para o meu dia a dia, para a minha saúde, para as minhas relações, né? Para ter uma vida longa e com qualidade, né? Mas mais do que longa, com qualidade. Com qualidade. Eu estou fazendo porque eu tenho uma garantia de resultado, ou eu estou fazendo porque existe um bem-estar global? Porque eu já ouvi de muitos pacientes assim, né? A depressão, pessoal, também existem fatores modificadores do curso de doenças psiquiátricas, tá? Não é só colesterol e hipertensão. Então, por exemplo, atividade física e dieta adequadas modificam o curso de quadros depressivos, né? Modificam, tornando-os menos intensos, mais fáceis de lidar, né? Então, quando eu falo para o paciente fazer atividade física, algumas pessoas me perguntam, Maria Cláudia, tu garante que se eu for treinar, minha depressão vai embora? Eu falo, bicho, eu garanto que se tu for treinar, tu vai voltar melhor do treino. Né? Que tal a gente viver aquele momento? Né? Então, assim, eu garanto que se tu te alimentares bem, tu vai ter uma saúde global. Tu não te tornas imortal e nem blindado contra a depressão ou contra a fibromialgia. Mas tu vai ter qualidade de vida. Porque um dos ensinamentos da dor e da doideira, Ilona, a gente tentar viver bem apesar de. Exatamente. Viver bem apesar da dor, viver bem apesar do transtorno de pânico, viver bem apesar da depressão, apesar da fibromialgia, né? Quer dizer, o que eu brinco do meu óculos aqui. Eu vivo bem apesar desse fundo de garrafa que eu carrego na frente da minha cara desde 7 anos de idade. Né? Ele tá aqui, 4 olhos, bullying no colégio, aqui é a rainha. Né? Apesar de eu ainda me encanto quando eu vejo criança brincando no parquinho, quando eu vejo o mar, né? Então, o educar as nossas dores passa por aprender a conviver com elas. Né? Sim. Você falou isso do apesar de do teu óculos, né? Não deu para não lembrar daquela música, né? Do apesar de você amanhã há de ser outro dia. Outro dia. Né? Então, apesar de tudo isso, né? Então, acredito que aconteça muito com você no consultório, né? Acontece comigo toda vez que eu recebo um novo paciente, né? Mas eles vêm querendo relatar tantos sintomas e tanto mas e você? O que tem de você? Deixa a tua doença um pouquinho de lado, né? Não vamos esquecê-la, ela está aqui, ela vai aparecer em vários momentos, teremos muitas horas para falar sobre ela, né? Mas e você? Quem é você? O que você gosta? Qual é a tua história? O que você faz? Né? E muda, assim, né? A pessoa até se assusta, tá, mas você não quer saber disso? Eu falei, quero, né? Mas mais do que disso, eu quero saber de você, né? Quem é essa pessoa que está por trás de todos esses sintomas? Né? Quem é a Maria Cláudia que está por trás desse óculos? Quem é essa pessoa que está aí? Né? Porque é isso que eu preciso fortalecer para que ela possa viver apesar dessas outras coisas.
né? E aí ela vai conseguir olhar com outros olhos para isso, né? E aí acho que o teu óculos foi a referência ótima, né? Porque com ele você enxerga com outros olhos. Com outros, exatamente. Quer dizer, aqui, né? verdade, o problema não mudou, né? O teu problema continua igual, né? A tua dificuldade permanece a mesma, mas você enxerga de uma outra forma essa dificuldade. E tem uma outra coisa que é importante, né? Quem tem, né? Tô vendo aqui o pessoal que eu conheço, queria agradecer a presença. Tem um monte de gente aqui, Maria Cláudia lindinha, Maria Cláudia que saudade. Né? Que é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, Ilona, que eu acho que a gente comete um agafe gramatical no português, sabe? Que a gente tem que parar de cometer, né? Quando a gente vai falar sobre as nossas doenças, as nossas dores, a gente usa o verbo ser, né? E aí as pessoas me dizem, Maria Cláudia, eu sou depressiva. Não, gente, ninguém é uma doença. Nenhum ser humano pode ser uma doença. É como se eu dissesse para vocês, olha pessoal, eu sou miopia. Eu não sou miopia e astigmatismo. Eu posso ser portadora de miopia e astigmatismo. Eu estou carregando essa bagaça aqui. Né? Então, isso é uma das coisas mais importantes, que ressignifica demais. Quando você passa a dizer que você é portador de fibromialgia e não eu sou fibromiálgico, né? Ou eu sou portador de um transtorno depressivo, né? Porque portar é carregar facilmente. Sim. Né? O passaporte, sem dúvida, ele é algo fácil, ele não é. Ele pode ser um fardo em alguns momentos, e aí o nosso trabalho é aliviar junto com os pacientes esse fardo. Né? Mas portar uma doença é carregá-la, é viver apesar dela, caminhar apesar dela, e ter outras mochilas, outras sacolas de alegria, de afetos, de família, de realização, junto com aquela sacolinha da doença. Sem dúvida. Né? E aí fiquei pensando, essa analogia que você fez da mochila, né? Da gente poder pensar de se apresentar não pela mochila, né? Você não se apresenta, oi Maria Cláudia, né? Pela bagagem, sou né? Não, e muitas vezes a gente se apresenta pela bagagem, né? E não se apresenta pelo que nós somos, né? E depois a bagagem vai aparecer, né? Porque ela tá ali, né? Não tem como a pessoa olhar para você e não ver que você usa óculos. Você não precisa dizer que você usa óculos. Né? Talvez ela não saiba o que você tem, se é miopia, se é astigmatismo, se é hipermetropia. Ela não vai saber, a não ser que você diga, né? Mas ela sabe que tem alguma coisa aí porque você usa um óculos, não é um enfeite. Né? Você não está de óculos escuro, você está usando óculos de grau, né? Então, coisas que não precisam ser ditas, que ela pode se apresentar por ela, né? E muitas vezes as pessoas ficam com esse lugar de que eu sou assim, né? E eu brinco muito, os meus pacientes já estão cansados de ouvir a piadinha, né? Que eu falo assim, não, eu não atendo nenhuma Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não é. Está com, né? Em algum momento apareceu, né? Isso não é você. E ainda que seja alguma coisa que você nasceu, né? Que seja algo congênito, ainda assim, isso não te resume, né? Você não é só isso, né? Você é muita coisa e também tem isso, né? Isso é só mais um adicional, um anexo, né? Nos teus pacotinhos todos, os teus arquivos estão lá, esse é mais um anexo, né? Mas de forma alguma ele define você, né? E a gente não pode definir isso, né? E acho que uma coisa interessante que eu vi esses dias, não sei se você chegou a ver, tá sendo bastante divulgado no Instagram, alguns reels que estão saindo, né, de pessoas fazendo, o meu antidepressivo. Aí mostra um cachorrinho, ou mostra fazendo compras, né? E teve uma psicóloga que fez um reels muito interessante em cima disso, que eu até compartilhei ontem, falando, né, isso não é frescura, não usa um tom de brincadeira, porque são coisas muito sérias, né? E quanto mais a gente fica difundindo isso, isso só piora para quem tem, né, alguma dessas dificuldades, né? Ela introjeta isso ainda mais e quem está ao redor, né, só reforça tudo isso, né? Então que a gente possa desmistificar, né, como você trouxe no início, que seja mais leve tudo isso, né? A gente já sabe que já é difícil o dia a dia, é difícil de enfrentar, mas que a gente possa falar com leveza, né? E que a leveza não é tirar o peso
do que a pessoa está passando, né? Mas que a gente possa dar um outro olhar para tudo isso, né? Fazer um pouco diferente, né? Não vai doer menos, né? Mas pode doer de uma outra forma. Exato. Eu acho que começa, né, Ilona, quando você falou assim, da forma com que os pacientes começam a falar para ti dos sintomas, você pergunta, mas e você? Né? E eu também brinco com os meus pacientes, eu digo, tu não é uma doença, tu é fulano de tal, né? O quanto a gente aqui no prontuário não está dizendo a doença, está o teu nome. Exatamente, né? O quanto a gente precisa começar a falar sobre as dores no lugar correto. Né? Esse teu exemplo do Reels é fantástico. A gente tem ferramentas maravilhosas nas redes sociais. Nós estamos nesse momento, tem uma live em uma rede social. Graças a elas. Falou mal do Instagram, apanha. Né? Mas, ao mesmo tempo, realmente, quando eu pego um filhote de cachorro e digo, este é meu antidepressivo, pode ser que eu ame cachorros e que aquele filhote me faça feliz. Mas ele não é o tratamento em si. Né? E aqui podemos falar que nós duas somos apaixonadas por bichos, tá? Quero deixar bem claro, né? E estamos usando o exemplo de um cachorrinho, né? Sabendo que ele traz um bem-estar enorme, que ajuda em diversos momentos, né? Mas não substitui, né? Assim como a gente fala que em alguns momentos não substitui a medicação, não substitui a psicoterapia, né? Que tem outras postagens, amigo é ótimo, sair é ótimo, fazer compras é ótimo, viajar é ótimo. Nada disso substitui medicação e nada disso substitui a psicoterapia. Né? São coisas completamente diferentes. Conversa na sala de espera de clínica também não. Também não. É uma coisa assim, que as conversas na sala de espera são um laboratório muito bacana. Ah, Maria Cláudia, você explica, a gente conversa na sala de espera. Pior. Pior. A gente ouve atrás da porta. Por quê? Porque são conversas tão focadas no sofrimento, né? Primeiro que assim, na espera, né? Nossa, tá demorando, será que vai atender? O que é normal nosso, normal do ser humano, eu também, se eu tô numa fila, né? Né? Fica ali. Né? Mas assim, o quanto a gente precisa sentar para falar sobre a dor com a pessoa correta no lugar correto. Sim. As pessoas se surpreendem quando a gente fala, vai fazer psicoterapia para tratar a dor crônica. Mas, Maria Cláudia, eu vou ficar falando sobre mim para tratar uma dor reumática? Exato. Sim. Né? Eu vou falar sobre mim para tratar dispareunia, que é a dor na relação sexual? Você vai. Só que você não vai sentar com a sua comadre de sala de espera e ficar competindo para ver quem sofre mais com a dor. Você vai sentar ali na frente da Ilona e vai conversar com ela. Né, no ambiente, no setting psicoterapêutico. E isso acho que é bem interessante, Maria Cláudia, que eu lembrei até de uma paciente que eu acredito que deve estar me assistindo aí, e que ela sempre fala assim, nossa, mas parece que acontece mágica no consultório, né? Eu falei, não é mágica, né? É simplesmente a escuta profissional que faz a diferença. Não estamos dizendo que não é ótimo desabafar, né, com a comadre, com o amigo, com o vizinho, sei lá com quem. É importantíssimo, a gente põe aquele peso para fora em alguns momentos, né? Mas não dá para ficar só nisso, né? Que foi o que a gente estava até conversando ontem, né, a respeito dessa live, de ficar ali só se queixando e não fazendo nada com isso, né? Desabafei. Claro, desabafo é importante, mas a gente precisa trabalhar tudo isso também. Senão a gente vai passar uma vida inteira só no desabafo, né? E o desabafo, ele é momentâneo, né? Ele traz um alívio daquele momento, mas ele não te ensina, né? Não te educa a fazer nada com aquela situação. Né? Então te mantém nessa mesma repetição, né? Então ele fala, nossa, mas que diferença que é conversar com você? Não, é conversar com um profissional que vai te ouvir de um outro lugar, né? Que vai te escutar diferente e que está aqui com técnicas, com estratégias para te auxiliar a fazer diferente. Não é alguém que vai estar aqui para te dar um conselho, né? Não estou aqui de amiga, não estou aqui de conselheira, né? Estou aqui como um profissional para te auxiliar, né? Alguém que tem um conhecimento técnico, né? E que vai trabalhar junto com você, que tem o conhecimento da sua vida, que ninguém sabe mais da sua vida do que você, né? E juntos vamos pensar como fazer essa diferença, né?
E eu preciso registrar aqui que a Grace acabou de entrar. Doutora Grace, fazendo uma visitinha pra gente hoje, numa sexta-feira à noite. Que coisa boa, que bom te ver aqui. A Grace também nossa companheira de amar cachorros, de amar bichinhos. A Grace é. Uma coisa a Grace é sim. Que a gente conversava também na construção. Gente, vocês podem interagir aí, mandar oi, tchau. Mandar por favor. Pergunta, né? Muitos beijos para você também, Grace. Ajudar a gente a direcionar aqui, porque a gente se envolve e vai conversando, né? Mas uma das coisas que a gente conversou, uma das dores, né, mais comuns no dia de... Hoje em dia, pessoal, a gente tem uma construção social que evita o não. Né? Então, quando eu não quero dar aquela namoradinha com o boy magia, eu digo para ele que é aceitável, que eu tô com dor de cabeça. Né? Às vezes é só porque eu não estou no clima, ou não quero ser induzida a entrar no clima para transar. Né? Às vezes a gente dá outras desculpas até para as crianças, pessoal. Quantas vezes vocês já mentiram para a criança que eu sei? Que a criança fala, mãe, vamos brincar, tia, vamos brincar. Você fala, tia, tá com dor na coluna. Cansada, né? Tia, tá cansada. Às vezes é verdade também, né? Criança, não tem criança assistindo, não, que eu olhei o nome de todo mundo aqui, não tem criança. Não tem criança. Mas, assim, o quanto a dor passa a ser mais importante do que o nosso querer e do que o nosso não. O quanto é grave isso, gente. O quanto, quando a gente ensina o paciente a dizer não, a dor diminui? Diminui. Né? Porque a gente tira essa coisa socialmente aceita de eu não precisar fazer porque estou com dor e a gente se apropria do nosso querer. Então, olha, Joãozinho, a tia não quer brincar com você agora, mas nós vamos combinar um horário, uma brincadeira e vamos brincar. Né? Ou, olha, meu amor, gato lindo da minha vida, não quero fazer bobiça com você agora, mas... Né? Hoje, sexta-noite, né? Sexta-noite de chuva, tá um dia, né? Uma noitezinha propícia, mas já pensou se alguém diz, não quero que eu tô vendo a live da Ilona e da Maria Cláudia, nós estamos ralados. Aí segunda-feira a gente vai ter que se resolver com isso. Não, aí vai dar encrenca, vai dar encrenca. Mas o quanto é importante a gente começar a se autorizar a dizer não para diminuir a dor. Sim, e pensei até mais, né, Maria Cláudia, o quanto que isso é educativo, né, pra gente, né, e pro outro, né, você trouxe esse exemplo da criança, né, o quanto que quando a gente age dessa forma, a gente está ensinando para a criança que ela também pode. E as crianças já também fazem isso. De pequena aprende, né, a fazer. Falam, elas fazem muito bem. Eu quero ir para aula hoje porque eu tenho dor de barriga. É a primeira dor da criança, gente. É mentir porque não tá afim de ir para aula com a dor de barriga. Exato. Aí você vai ver, tá lá é bullying, tá indo mal. A gente vai ter um convidado especial na live aqui. Oh! Olha lá. Mesmo porque quando desabafamos com alguém, além de ser momentâneo, pode surtir efeito indesejável lá na frente. Expor sua vulnerabilidade para pessoas erradas pode até ser mais nocivo. Perfeito, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Perfeito comentário, né? Até porque o setting terapêutico, ele vem com a privacidade, com o sigilo, né? Ele vem isento de julgamento, porque a gente sempre faz torcida a favor do paciente, mas é torcida a favor da melhora. Né? Não é torcida a favor de uma atitude ou de outra atitude. Isso que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas. Né? Às vezes, sem dúvida. Né? Então a gente faz torcida a favor da melhora. Esse é o único lado eticamente aceitável para a gente tomar. Né? Querer que o paciente melhore independente, né, do que o faça melhorar. Né? Então, assim, realmente, desabafar é gostoso, mas não é terapêutico. Aliás, não é terapia, pode ser terapêutico naquele momento. Tem um efeito terapêutico, né, mas a curto prazo. Olha lá, uma criança que eu menti, que eu tava com dor para não brincar com ela, na Reichmann escreveu ali, a minha sobrinha, gente. Ela disse assim... eu tava tentando aqui descobrir quem seria essa. Natália, era mentira, eu não tava com dor na coluna, nada, eu só não queria brincar naquela hora, me perdoe. Eu nem vou dizer o quanto a terapia me ajudou a dizer não. Coisa importante, né?
Uhum. Né? E eu me lembrei de uma frase que eu ouvia de uma antiga supervisora minha e que virou assim, wallpaper no meu celular, eu colei no consultório, eu colava em casa, que virou assim meu mantra, que o não é organizador. Não é Gente, mas é uma organizador. coisa assim, sabe? É palavrinha mágica. Aí a gente pode falar que é mágica mesmo, né? Porque que diferença faz isso, né? Para o outro, para a gente, né? De conseguir assumir este lugar, né? E claro, a gente sabe que é muito difícil, né? Em muitos momentos ter que bancar esse não, né? Não quero isso, não quero aquilo. A nossa sociedade exige, né? Que você esteja lá com um sorriso no rosto, que está tudo ótimo, você pode estar destruído por dentro, né? E o quanto que a psicoterapia nos auxilia nesse sentido, né? Enquanto setting e um lugar seguro, né? Eu costumo dizer para os pacientes, é um lugar para você experimentar, né? Para ser diferente, para desenvolver estratégias que depois você vai usar lá fora. Né? Mas aqui é um lugar para você desenvolver tudo isso, poder testar, ver como você se sente, né? Foi bem isso que você trouxe. A gente não torce pelo paciente, seja o que ele vai fazer, né? Então que ele possa experimentar o que ele quer fazer, né? Que muitas vezes ele chega, tá, o que que eu faço, né? Eu penso, e o que que você quer fazer, né? Eu tô contigo, né? Me diz como, o que que você pretende, qual é a tua ideia e vamos experimentar, né? Eu estou aqui com conhecimento técnico e teórico para poder te auxiliar a fazer o que você precisa e ainda não consegue, né? Mas em momento algum dizer é isso ou é aquilo, né? Eu posso no máximo te conduzir, olha, talvez dessa forma pode te dar esse ou esse resultado, né? O que que você quer testar? Essa forma ou esta outra, né? Mas a decisão precisa ser do paciente, né? E quando ele percebe que ele pode ter essa autonomia de decisão, que mudança que isso faz, né? O quanto isso fortalece. Aí um do pessoal que está assistindo falou assim que a gente acaba dando desculpas com medo de dizer o não, né? Quer dizer, e a gente Sim. inventa e dá uma volta tão longínqua, tão fora da realidade com esse medo de dizer o não, né? Porque realmente, né, o quanto é difícil para as pessoas entenderem. Eu aprendi isso com a Jane Fonda. Jane Fonda diz assim, eu demorei 80 anos para aprender que não é uma frase completa. Sim. Né? Ele não precisa continuar, né? Não vírgula, porque pipipi, 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 né? E a gente tem que criar naturalidade de dizer e naturalidade de ouvir. Né? Sim, a Rita trouxe ele isso, do dizer o não e ouvir o não, né? O quanto é importante a gente aprender com isso também, né? E a sua sobrinha disse uma frase ótima, que o não é o sim para mim. Exatamente. Exatamente, né? É dizer sim pra gente, né? E a gente até fala, não, você pode dizer sim para o outro, desde que o dizer sim para o outro não seja dizer um não para você, né? Se dizer sim para ele é dizer sim para você, ok, tudo bem, né? Mas se for para dizer um não para você, aí a gente já tem que respirar fundo, né? Contar até 10 e pensar se realmente a gente quer aquilo, né? É importante pra gente. E olha que libertador, né? Aprender a dizer essa Muito. simples palavrinha diminui as nossas doideiras e as nossas dores. Muito, completamente. Né? Diminui muito, né? Dá pra relaxar. Né? Isso é visível no consultório, né? Quando a gente consegue dizer, ai, parece que assim, respira fundo e sai aquele peso que tá exatamente aqui, né? Que é onde a gente mais sente. Que é onde dói, né? Onde dói, né? É onde dói. Sim, que é bem que você estava falando ontem, né? A nossa conexão, né? É onde conecta. Eu sempre brinco, né, pessoal, que entre a cabeça e o corpo tem um negócio chamado pescoço. Ainda bem que ele existe, porque se não existisse pescoço, a gente não estaria vivo, né? Decapitar. Já começa daí. Torna impossível a existência. Então, a nossa cabeça, o nosso cérebro, / ou mente, vão estar sempre conectados ao nosso corpo. O nosso corpo vai falar, ele vai sentir, poucas vezes ele vai ser ouvido.
Ele vai falar a ponto de gritar, ele vai nos dar crise de enxaqueca, ele vai nos dar cefaleias tensionais, ele vai nos dar alterações de ciclo menstrual. Maria Cláudia, você está dizendo que todas essas doenças têm origem por causa do que a gente pensa? Não é uma linha direta, tá, pessoal? Mas é obviamente que se eu estou orquestrando, porque o cérebro está orquestrando tudo que está acontecendo comigo. Nesse momento, meu cérebro está mandando meu intestino funcionar, meu coração bater, meu pulmão respirar, e eu não estou nem pensando nesses processos enquanto eu converso com você aqui. Né? Então, assim, óbvio que todo o plano de fundo do que acontece no meu cérebro também vai mandar ordens, às vezes ordens desencontradas. E essas ordens desencontradas podem ser processos autoimunes, nas doenças autoimunes que cursam com dor, né? Especialmente dores articulares, nas doenças inflamatórias, né? Hoje, cada vez mais a gente entende os quadros psiquiátricos, depressão, ansiedade e até esquizofrenia. A gente está procurando uma base inflamatória. Maria Cláudia, então quer dizer que dá para tratar com anti-inflamatório? Ainda não, pessoal. Não. Ainda não, calma. Não. Mas existe um direcionamento das pesquisas, e aí vocês viram ao longo desse ano e desses últimos 2 anos de pandemia, né? Pessoas desenvolvendo sintomas psicológicos, psiquiátricos e neurológicos pós-Covid. Por quê? Por causa do processo de inflamação. Né? Então, e aí tem outra coisa da palavra, né? Quando alguém está muito brabo, a gente diz o discurso inflamado de fulano de tal. Então, a inflamação existe objetiva e subjetivamente nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, né? E às vezes a gente está com o pensamento inflamado. Ai, que droga, que ódio, que... Sem dúvida. Né? E você trouxe, né, essa questão que não é nessa linearidade, né? Que na verdade está acontecendo tudo junto, né? E que bom que a gente não precisa pensar em tudo isso. Né? O quanto é bom que muitas coisas funcionem sem que a gente precise dar essa atenção, né? Mas outras são importantes que a gente preste atenção, né? E aí que a gente precisa ter essa educação para conseguir perceber o que realmente precisa que nós demos atenção e o que não, né? A gente não precisa ficar prestando atenção se o coração está batendo, se eu estou respirando, mas como eu estou respirando, sim, né? Se ele está batendo ou não está batendo, não. Mas se ele está batendo acelerado ou se ele está batendo lento, sim, né? Tudo isso está acontecendo e algumas coisas a gente precisa sim prestar atenção. E para prestar atenção, a gente tem que se educar, né? Porque se a gente ficar nessa correria, né? Que foi o que a gente começou falando hoje, vir do estresse, vir daquele dia que está pesado, que a gente não para, né? Uma das coisas que a gente estava esses dias falando, né? De incluir o descanso na rotina, né? Descanso não é fora da rotina. Quem é meu paciente já ouviu isso várias vezes, né? Descanso faz parte da agenda. Não é a parte, né? Tipo, olha, eu tenho a minha agenda, o dia que eu não tiver nada para fazer, eu vou descansar. Descansa. Não, aí não vai ter descanso. Não vai existir descanso. Né? Então ele tem que fazer parte, né? Então quando a gente se dá esse tempo, a gente consegue perceber tudo isso, né? E evitar que se agrave, né? Quando já existe, né? E eu tô vendo aqui um comentário da Cristina já há algum tempo, né? Preciso aprender, né? Acho que todos nós, né, Cristina? E quanto mais aprendemos, melhor qualidade de vida nós temos, né? Porque a gente se torna mais consciente do que acontece com a gente, né? Então, se você já faz ou não faz psicoterapia, lhe recomendo. Ó, Cris, não fui eu que falei dessa vez, então, pra você fazer terapia, tá? Viu? Ó, então, ó, já tem... né? É um ótimo caminho, né? Pra gente poder se reconectar com a gente, né? Foi bem que você estava falando da questão do pescoço, né? Tá aí a grande possibilidade de reconexão, né? Porque quando a gente consegue manter isso tudo conectado, a gente não tem uma descarga